Bom dia, doutora Karina. Bom dia. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui na Rádio Volt, né? Uma casa que sempre nos acolhe com tanto carinho. Agradeço o convite aí ao Marcílio, a você, Lara. Obrigada por mais uma vez estar aqui. E hoje um bom dia a todos os ouvintes, mas um bom dia especial, né? Aí as mulheres, como a Adele citava, né, na sua música, someone like you, né? Alguém como você, seja você a mulher mãe, a mulher filha, a mulher profissional, a mulher dona de casa, seja a mulher que você for, né? Mas alguém como você é especial. Nunca deixe de lembrar disso, do seu valor, do seu poder, né? Não só no âmbito da sua casa, mas da sociedade como um todo. Então, aqui fica meu bom dia especial a nós mulheres. Com certeza. Muito obrigada. Eu me senti contemplada e representada, inclusive com um chocolatinho delícia que eu ganhei. E que comerei. Exato. O Copenhague, uma delicinha. Um mimo da doutora Karina, sempre muito gentil conosco. E mais tarde eu vou me deliciar. Semana que vem eu conto. Semana que vem eu conto. E antes da gente conversar sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, da última vez que você esteve aqui, né, a gente conversou sobre várias coisas, sobre a sua carreira, mas tinha prêmio vindo, tinha muita coisa acontecendo. Então, por favor, nos atualize como você está aí em relação aos prêmios, aos cursos. Sabemos que você é realmente um profissional muito atualizada, né, na sua área. Então, vamos ver esse momento que não é fofoca, porque, na verdade, é informação. Sim. Mas é um pouquinho também. Conte-nos como está a sua vida profissional. Até pedir também para a doutora Karina se apresentar novamente, né? Foi no ano passado que a gente recebeu ela aqui. Foi a nossa terceira entrevista aqui, iniciando esse projeto aí de entrevistas no Metrovolt, né? E a doutora Karina, ela é advogada especialista em hold familiar, mas vou deixar ela se apresentar novamente, se bem que a doutora Karina já está bem conhecida aqui em Araxá, né? Mas a galera que está acompanhando a nossa live, que está pelo site, que é fora de Araxá, que está acompanhando fora de Araxá também, e está acompanhando essa entrevista hoje, para conhecer a doutora Karina Prado. Isso, bom, então como, né? Os colegas comentaram, eu sou advogada, minha especialidade é em holding familiar, né? Que é uma forma nova da gente fazer um planejamento patrimonial e sucessório, que é uma forma de se evitar o inventário, né? Além disso, que eu faço parte da comissão da OAB de Planejamento de Patrimonial e Sucessório, que é a única comissão de Minas Gerais que trata sobre o assunto. Além disso, ela é a segunda comissão estadual, nacional, aliás, que fala, porque a gente tem só no Rio de Janeiro e essa aqui em Uberlândia, da qual eu faço parte, né? Eu faço parte também da Comissão Estadual de Minas Gerais de Direito das Sucessões, que tem bem a ver com esse planejamento patrimonial e sucessório. Inclusive, eu estou num grupo de estudos que a gente está fazendo, um dos temas vai ser holding familiar. Estou escrevendo um texto, escrevi já, na verdade, um texto que a gente vai fazer um jornal da comissão. Faço parte também da Comissão Estadual de São Paulo, do empreendedorismo legal, né? Porque eu acho que não basta a gente saber e ter o direito para nós, né? Sim. Eu acho que a gente precisa levar isso para a sociedade, porque não adianta uma sociedade sem conhecimento. Historicamente, a gente vê que a própria igreja, né, o próprio Estado, a monarquia, ela negava esse conhecimento à sociedade, porque é mais fácil você manipular as pessoas quando elas não têm conhecimento. Então, eu acho isso muito interessante. Com certeza. E aqui em Araxá eu faço parte da comissão de Direito na escola, né? Eu sou formada há 20 anos, eu fiz minha faculdade, minha pós-graduação, tudo em Uberlândia. Faço parte também do time Holding Brasil, que são especialistas no Brasil todo que atuam nessa parte, né? De holding familiar. E aí, até no meu Instagram, eu sempre divulgo informações, porque eu acho que isso tem muito valor, né? Com certeza. Até o dia que eu tive aqui, voltando à questão do prêmio, né? Que foi dia 26 de novembro. Você ia ganhar ia receber, isso, não é? Né? Eu fiquei muito feliz, muito grata, agradecida aos meios de comunicação da cidade e à sociedade araxense como um todo, que eu recebi o mérito em identidade, né, na minha categoria. Agora, no mês de janeiro,
dia 21 de janeiro, eu recebi do Top Y, né, que foi feito pela Rádio Imbirara. Esse daí foi uma votação pelo Facebook. Minha gratidão enorme. Eu falo que eu já me considero araxaense de coração, né, uma cidade que me acolheu e eu me sinto já daqui, gosto muito daqui. E tenho muita gratidão pela cidade. E tem mais um prêmio vindo por aí, viu? Mas esse é segredo, esse já é de 2023, mas eu fiquei muito feliz com a indicação também. Numa próxima a gente já revela. Já fala sobre, né? Mas a expectativa de saber que vem outro, que começou o ano realmente assim a todo vapor, como encerrou 2022, né? Sim. A gente lembra daquela última vez que estivemos aqui ao vivo juntas, você estava a todo vapor em outros veículos da cidade, né? Então ficamos muito felizes e que bom que está sendo realmente um trabalho reconhecido e uma área reconhecida, já que não é muito falada. Acho que agora já está sendo mais falada, né? Mas você é realmente uma pessoa que está trazendo de uma forma diferente. Fiquei muito feliz. Ontem eu estava no cartório, né? E até porque o meu também tem muito a ver essa questão de regularização de imóveis e tudo. E foi interessante, uma pessoa falou para mim, eu vi uma entrevista sua, você falou que o CPF perece. Eu falei, isso, e o patrimônio permanece. Então, eu achei muito legal, né? A gente vê que está ficando, né? Sim. As pessoas estão absorvendo, elas estão se preocupando, e de várias faixas etárias, né? Hoje já me procuram pessoas mais jovens, têm a cabeça mais aberta, mas pessoas também mais velhas que já estão preocupadas, ou porque já passaram por algum inventário e viram como é um processo, né, moroso, oneroso, desgastante, mas também que ainda não passaram, mas que já estão se preocupando. Então a gente fica muito feliz, né, que vê que a nossa palavra está atingindo um objetivo. Sim, com certeza, né? E é uma mulher à frente de um tema, à frente de entrevistas e podendo falar sobre esse assunto. Só que a gente sabe que realmente para a mulher, no mercado de trabalho como um todo, não é um espaço confortável, é sempre um espaço complicado de se conviver, porque o mundo ele é feito por homens e para homens. A gente ao longo do tempo vem conquistando os nossos direitos e vem desbravando áreas e tentando não, acho que fazendo mesmo. E eu queria te perguntar assim, no início da sua carreira, como foi você sendo mulher, se você sentiu, provavelmente sim, se você sentiu de alguma forma que em alguns momentos você foi prejudicada ou que a sua opinião foi de alguma forma menosprezada, ou o seu parecer? Olha, Lara, até dando agora o meu depoimento pessoal, né? Sim. Eu particularmente, a minha trajetória, eu até sou muito grata, né? Por quê? Mas vou fazer um adendo antes disso. Eu até ouvi uma reportagem até essa semana falando que as mulheres elas têm que ter um preparo, né? Tipo assim, ter estudado mais, ter se dedicado mais do que os homens para atingir os mesmos propósitos. Então, assim, eu vou falar assim, eu acho que eu me encaixo nisso daí, né? Porque como eu sempre me preparei muito, né? Já na época da faculdade, eu trabalhava numa multinacional que fazia prevenção de ação contra empresa em compliance. Aí eu tinha reuniões semanais com o pessoal dos Estados Unidos, México, fazendo atualização, fiz estágio no Ministério Público. Então, assim, eu sempre busquei fazer algo além do que era, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu passei a faculdade fazendo 3 turnos, então, assim, que era faculdade à noite, estágio à tarde, trabalhando nessa questão de manhã. E assim foi a minha vida profissional, né? Quando eu terminei, já fiz a pós-graduação, eu fiz MBA e assim sucessivamente, eu nunca parei. Então, isso sempre me deu muito respaldo, né? Me deu muito respaldo que não me atrapalhou profissionalmente por eu ser mulher. Mas, com certeza, quando a gente compara em pessoas que estão, né, no mesmo posto ou tem a mesma respeito, importância do que você está falando, você sente que, né, os homens às vezes não têm tanto preparo e chegaram naquela posição. Mas, com esse preparo que eu sempre tentei ir à frente,
eu não posso reclamar por ser mulher. Mas por isso que eu fiquei, não vou negar, eu sempre me preparo, né, quando eu vou falar, ainda mais que, né, não é, digamos, o meu dia a dia, né, o meu dia a dia, essa questão da holding familiar, inventário, divórcio, direito de família, enfim. E aí eu fui fazer um estudo, né? Me deu vontade de fazer uma tese de doutorado sobre isso, porque eu fiquei chocada mesmo, de coração, de ver, né? É muito triste, né? De como a mulher era vista e não faz tanto tempo, né? Embora o código onde eu fiz a pesquisa seja de 1916, a gente só teve alteração disso em 1988. Eu já tinha 10 anos de idade. Tem muito tempo. Então, ou seja, eu não acho tanto tempo. Porque, por exemplo, eu já tinha 10 anos de idade quando a mulher deixou de... Mas foi muito... Então, sim, foi muito tempo. Sim. Isso, foi muito tempo. Eu falei assim, eu já tinha 10 anos, ou seja, 10 anos, você já tem consciência, você é praticamente adolescente. E até então, a mulher era tipo, como se fosse uma propriedade do marido. Sim. Né? E é muito triste isso. Sem direitos, né? Sem voz. Nenhum, né? A gente quando pega o... Então, assim, eu fui a fundo mesmo. Inclusive, assim, eu acho absurdo o STF não divulga jurisprudência anterior a 1950. Eu acho que até para não chocar, viu, Marcílio? Porque era tão absurdo. E até para não ter, porque ali devem ter argumentos que é claro que se você... Para hoje em dia, né? Então acho que é melhor não trazer à tona. Não, mas né, para você mudar ali e adaptar, sabe Deus. E mesmo a gente pegando a partir de 1950, né? Porque só com a Constituição Federal de 1988 que a mulher passou a ter direitos iguais ao homem perante a justiça. Foi em qual ano? 1988. Com o advindo da Constituição Federal, no artigo 5º está previsto que mulheres e homens têm direitos iguais. Só 1988. Mas aí a gente pega antes disso decisões, assim, é um absurdo. Vocês sabiam que chegava ao ponto que uma mulher casada, esse marido dela foi preso. Gente, o marido preso. Nem assim, ela tinha direito. Ela tinha, só se ele tivesse em cárcere privado por mais de 2 anos, ela poderia se manifestar sem essa autorização desse marido. Sim. Olha isso. Então, assim, é um absurdo. Ou seja, é como se a vida da mulher não existisse se ela não tivesse um homem ao lado. Enquanto ela estivesse casada. A mulher solteira não precisava desse... Mas a mulher, enquanto ela estivesse casada, ela precisava de autorização do marido. Por exemplo, o marido precisava autorizar dela poder trabalhar. Se ele queria ou não aquela profissão, se ele autorizava ou não aquela profissão. Ela não podia fazer, por exemplo, uma nota promissória. Ela não podia fazer empréstimo. Mesmo que ela trabalhasse, ela poderia ter um trabalho, ela poderia ser funcionária pública, ela poderia, tipo, né, que é garantir, ter estabilidade. Nada ela teria direito. Nem herança, gente. Olha que absurdo. Eu trabalho, né, com holding familiar, inventário. Ela não tinha direito à própria herança que os pais deixaram para ela. O marido tinha que autorizar a receber. Então, assim, é um absurdo tão grande, assim, que choca a gente mesmo, né? Que é muito triste, e a gente pega decisões, ela não tinha direito de pleitear na justiça, e simplesmente o juiz vinha com uma decisão que ele desconhecia o pedido por não ter uma autorização marital, que é a autorização do marido. Lara, ela era considerada relativamente incapaz. Sim. Vocês sabem o que é considerado relativamente incapaz hoje, né, no Código Civil? Sim, é algo muito... É difícil até para você chegar nesse laudo. Sim, ou seja, é uma pessoa que não tem discernimento por questões maiores. Um alcoólatra, um viciado em droga, uma pessoa com uma deficiência mental, né, que não desenvolveu discernimento, ou entre ali 16 e 18 anos, uma pessoa pródiga, aquela pessoa que gasta muito, não tem controle, igual aconteceu, né? Que eu até achei injusto, particularmente, fazendo meu julgamento, que o pai fez com a Britney Spears, né? Que é uma coisa que teve bastante repercussão, que é uma pessoa pródiga, né? Eu gosto dos exemplos que a doutora Karina Prado usa. Legal, continue com esses exemplos para facilitar ainda mais, né? Quem está ouvindo, entendimento, né? aí, dos nossos ouvintes. Ah, que bom. E então, assim, a gente vê que são casos realmente, gente, não tem sentido. Mas ainda assim, nesses casos que você citou,
tem que haver um processo, tem que se apresentar um laudo, e antigamente não precisava apresentar um laudo, não havia sequer uma investigação. Era porque a mulher era, sim. É só o fato dela ser uma mulher casada já a tornava uma pessoa parcialmente incapaz, né? A gente não precisa ir muito longe. Há pouco tempo atrás, Lara, porque não é fácil, viu? Hoje você demonstrar que uma pessoa é pródigo, tanto que o mundo acompanhou o caso da Britney Spears, né? Sim. É muito difícil judicialmente, até a questão da pessoa ser... gente, sabe como que o Código Civil chama um alcoólatra? Ébrio habitual. É pedir para a população não entender, né? Até vou fazer um desabafo. O que significa? É um alcoólatra. É quem bebe habitualmente. Isso, E aí, o que é habitualmente, né? No caso do alcoólatra, geralmente é o dia todo, é o tempo todo, né? Não necessariamente o dia todo, mas eu até vou tomar a liberdade de fazer um comentário aqui, pegando a linha que o Marcílio falou. Eu fui escrever um texto, né? Uma revista. Sim. Na minha área. E aí veio uma edição, né? Complicando, rebuscando e tudo, né? Até por uma pessoa do direito, né? Aí eu falei para o editor da revista, eu falei, olha, essa não sou eu. Eu falei, se precisar, eu falei assim, se tivesse me falado que nessa revista eu precisava usar um vocabulário juridiquês que a gente chama, eu sei usar, eu sei as palavras, né? Assim como eu fiz, por exemplo, teses, enfim, dentro do mundo acadêmico a gente usa, né? Mas, na verdade, quando eu vou a público, igual quando eu venho aqui, eu não quero falar o ébrio habitual, eu quero falar o alcoólatra, né? O pródigo, eu quero falar, gente, sabe daquele caso da Britney Spears? Para as pessoas entenderem, para fazer sentido. Porque senão o que adianta? Você continua falando só para quem é do direito. O popular, né? Exato. Você falando o popular. O que eu acho as pessoas bacana, entenderem, né? O que eu vejo, assim, a doutora Karina, hoje é a advogada mais premiada aqui em Araxá, porque ela está conseguindo transmitir a mensagem de uma forma clara, de uma forma fácil de se entender, e está vindo o reconhecimento do trabalho. Sim. Por isso, de várias premiações aí, né? E eu parabenizo você mais uma vez por todos esses prêmios e por passar essa mensagem aí de uma maneira bastante clara e fácil para a gente entender. Ai, fico feliz. E eu defendi, foi isso. Tanto que aí ele falou, não, tudo bem, me desculpa, e deixou o texto. Né? Eu falei isso porque a ideia é que as pessoas entendam. Porque eu vim aqui, um ébrio habitual, não sei o quê. Gente, é chato de ouvir. Sim, com certeza. É chato, eu não vou atingir. Não é acessível. Exato, não é acessível. A pessoa não vai, né? Mas mesmo a pessoa, igual a gente está falando, que tem até uma deficiência mental. Você tem que comprovar que ela não tem discernimento, quando ela ingere tanto álcool quanto droga, que ela não tem discernimento, que é excessivo. Né? E antes, que é o absurdo que você falou, né? Sim. Igual, simples fato. Ela é esposa, então ela é esposa, ela é como se fosse um objeto, né? Sim. Do marido. A gente não precisa nem ir tão longe. A lei que dispensa a autorização do marido para que a mulher faça laqueadura é do ano passado. Exato, é de 2022. Super nova. Sabe? Então a mulher precisava da autorização. Mas vamos fazer de outros tinha outras, como fala, gente, me sumiu a palavra. Tinha outros requisitos, essa é a palavra. Sim. Mas ela tinha que pedir autorização. Não, mas vamos fazer jus ao judiciário. O homem, meu marido é vasectomizado, ele para fazer eu tive que assinar também. Mas eu acho que assim, o certo seria que não se... ninguém, sim, né? E existe uma pressão maior para que as mulheres não façam. Porque a mulher, ela é vista como um ser que tem por obrigação reproduzir e estar sempre pronta a isso. Tanto que uma das questões do envelhecimento da mulher é que depois de uma certa idade, a partir do momento que ela entra na menopausa, ela não é mais produtiva nesses termos, né? Esse é um dos pontos que vem a questão do preconceito. Uma mulher mais velha, ela não sofre o mesmo preconceito que um homem mais velho. Geralmente, o homem mais velho, ele é visto como um homem sábio e a mulher mais velha, ela é vista, enfim. Aí já vamos entrando no geral e não só no âmbito da advocacia. Mas
conforme o tempo vem passado, as mulheres têm conquistado realmente um espaço maior no mercado, mas ainda não em cargos de direção, de gerência, né, doutora Karina? Então, essa conquista, ela ainda é um pouco parcial. A gente estava até conversando sobre isso e você trouxe esse fato, né? Sim. A gente, quando pega, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Araxá, né? Pela primeira vez, a gente tem uma presidente mulher, porque em todos os 50 anos de história nunca tinha tido. A gente pega a OAB de Uberlândia, que eu também tenho, né, bastante contato, também teve uma mulher. Então, assim, quando a gente a gente pega na própria, né, na Câmara, tem quantas? Só tem 3 vereadoras, né? Então, assim, é só 20%. Quando a gente pega em vários âmbitos da sociedade, né, ainda a mulher tem uma representatividade, infelizmente, muito, mas infinitamente mais baixa. A gente pode dizer que essas conquistas ainda estão lentas? Sim, ainda estão lentas, né? E por isso que eu gosto muito de história, né? Até quando a gente vai fazer faculdade, né? Você olha as áreas afins, né? E porque eu acho que é interessante a gente aprender com o passado. Sempre que eu vou elaborar uma tese jurídica, eu vou falar, eu procuro ler, né? Por que a gente está nisso hoje? E eu acho que um movimento legal, até que o mundo também vem falando, o Dia das Mulheres traz isso à tona, né? Sim. A gente teve, até para a gente entender também, porque fala, nossa, o Brasil não valoriza, mas não é, né? Não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Inclusive, eu até vou sugerir aqui, para quem gosta, lógico, né, de assistir, porque não é bem um filme, é um documentário que chama A Juíza, que conta, baseado numa história real de uma juíza que o Bill Clinton nomeou para ser juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela faleceu em 2020, Ruth Bader, e a história dela foi de muita luta, né? Ela fez faculdade de Direito numa época em Harvard, de 500 homens, só 9 eram mulheres, e foi uma luta, assim, muito difícil. Olha, né? Isso, 500 para 9. Para 500 vagas. Tipo assim, não, numa turma, num ano que se formavam 500 homens, só tinham 9 mulheres. Olha isso. Então, assim, é uma desproporção, né, enorme. E de como foi difícil, por mais preparada que ela tivesse, por melhor que ela fosse, por mais dedicada, ela passou uma discriminação enorme. E isso nos faz olhar diferente, né? E nos faz querer levantar essa bandeira e inspirar outras mulheres, né? De olhar e de acreditar em si mesmas. Sim, né? sim. E até como que você falou, Lara, a questão da idade, até vou contar aqui também, por exemplo, eu nunca fiz botox, eu nunca fiz plástica, eu sou isso aqui, eu sou como eu brinco, né? Eu sou como eu vim ao mundo. E hoje eu vejo, assim, das minhas amigas, né? Elas têm uma necessidade de parecer mais novas. Sim. Né? O homem, igual você falou, já não tem. E eu acho que a própria mulher também, né? Tipo assim, gente, e tudo bem, olha que legal, e ter orgulho de como você está hoje, de como você é hoje. Pode não ser igual quando você tinha 20 anos. Nunca vai ser. Não vai, né? Mas você tem hoje o quê? Você tem maturidade, você tem responsabilidade e tem beleza nisso, tem brilho nisso, né? E eu acho que a gente precisa sempre se atentar, né, igual essa questão desse documentário, e trazer, né, uma pena que ela agora ela já está falecida, né, mas de mulheres que inspiraram, continuam inspirando, levantando essas bandeiras para que nós hoje não deixemos chegar onde chegou, e cada vez mais a gente lute por espaços, nós acreditemos em nós mesmos, né, a gente incentive a outra mulher. Com certeza. Porque eu recebi uma mensagem até da Mirtz, do Dia das Mulheres, eu achei muito legal, que ela até bem sincera, fala em inglês, mas é fantástica. Aí ela fala assim, é uma mulher falando para outra mulher: me desculpe pelas vezes que eu tive inveja de você, me desculpe pelas vezes que eu falei nas suas costas, me desculpe pela vez que eu não confiei em você por você não ser mulher, porque querendo ou não, a gente sente. Isso eu já senti. Sim. Discriminação de própria mulher. Sim, é porque existe uma mas rivalidade. Por que você, mulher,
estar nesse cargo. É mais fácil um homem aceitar, às vezes, um homem, né? Eu já liderei equipe de mais de 40 pessoas e eu não vou negar que eu, já tive resistência, lógico, de homem também, por ser mais velho que eu, como é que eu estava liderando, mulher e ainda mais nova, mas de mulher também. Sim. Né? Então, eu acho... É maior, então, essa resistência? Olha, no meu caso, né, igual eu falei, no meu caso específico, eu senti maior das mulheres do que dos homens. Eu acho, por isso que eu acho que assim, a gente não pode só também acusar o homem, né? Eu acho que a gente tem que olhar para si. Porque é incrível, né? Tipo assim, mas por que você... E já ouvi, né? Tipo assim, não, mas você não vai me dar ordem. Imagina, uma mulher querendo mandar, né? Tipo, não é querendo mandar, mas é um ambiente de trabalho, tem que ter um líder. Sim. Né? E a gente sente que, às vezes, é estrutural na própria mulher. Né? Não só essa questão de uma mulher em relação à outra. Tanto que eu acho fantástico, uma hora até se der certo, vocês podiam convidá-la. A Mirtz me toca com isso, a Mirtz Miriam. Quem é a Mirtz? A Mirtz, ela coordena no FAMA, a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense. Ela desenvolve vários projetos sociais focados na mulher. Né? Eu até palestrava a convite dela no FAMA ano passado, vou seguir com as palestras. Então, ela é muito focada na mulher. Ela coordena um grupo também que chama Ser Mágico, Ser Mulher. Gente, e é tão lindo. Ela agradece a vida da mulher. Ela enaltece, quando a gente, por exemplo, igual eu recebi o prêmio, ela ganhou também. E aí ela pega na sua mão, assim, e não é simbólico, você vê que ela sente, vamos juntas. Né? O trabalho bonito também, Lara, que a sua mãe faz, né? Por exemplo, ela com a Maristela, com a Feina. Você vê que ela tem orgulho das mulheres, mesmo quando não é ela. Sim. Mesmo quando é a voz de uma outra mulher. Eu acho isso lindo. Né? Tem mulheres, a Marisa Rufino, né? Até a CBMM, eu até vou citá-las, todas essas que eu citei aqui, está fazendo uma homenagem às mulheres que, né? que inspiram, chamam a atenção. E eu acho isso muito bonito. Né? E eu tenho tentado incorporar isso. Porque não é para ser uma rivalidade, é para ser uma inspiração. E é para pegar na mão. E é para ir junto. Eu, às vezes, em reuniões da própria OAB, eu sinto que, às vezes, algumas mulheres, assim, têm um pouco de insegurança, eu falei, gente, vocês precisam levar a voz. O que vocês têm de mais valioso aqui é o seu trabalho. Você está doando o seu trabalho. Não subestime o seu trabalho, a sua capacidade. Porque a gente sente que, às vezes, é tão enraizado, é tão estrutural, que a própria mulher às vezes se boicota. Sim. Então é esse pegar na mão e vamos juntas. E esse vídeo do Dia das Mães, ele termina falando isso. Que a partir de hoje, quando eu achar uma coisa legal, eu não vou ter inveja, eu vou me inspirar. Eu quero fazer igual, eu vou querer dar a mão e ir junto. E é essa a ideia, a gente tem que se dar a mão. Esse é o caminho, doutora Karina, para mudar essa realidade? Eu acho. E o que mais que pode ser feito? Eu acho também outra coisa, né? Eu acho que também tem que ser esclarecido essa questão do, por exemplo, tem o machismo. Mas o que é o machismo? Aí tem o feminismo, né? Aí fala, nossa, então a mulher agora, tem gente que, então a mulher quer fazer o que o homem faz, quer ser o homem. A gente... Fisicamente, nós somos diferentes, né? A mulher tem mais gordura no corpo, até para ela poder gerar uma vida, para ela poder alimentar uma vida. O homem tem mais músculo. Não só a questão fisiológica hormonal, mas a questão histórica, né? Quando a gente vê essa evolução histórica, o homem carregava mais. Então, tem coisas que realmente o homem vai ter mais facilidade, tem outras coisas que a mulher vai ter. Igual a mulher consegue ouvir várias coisas, né? O homem já, peraí, uma caixinha de cada vez. Eu tenho teorias sobre isso, mas prossiga. Mas, enfim, eu acho que tem essas questões. Mas eu não vejo o feminismo, eu acho errado o machismo. Porque o machismo, o homem quer ser superior à mulher, né? O feminismo é tão bonito, eu li, se a gente procurar na internet, no Google, tem a definição. Não é para a mulher ser superior, é para ela ser igual. Sim. O feminismo, sim. Né? O feminismo tem essa diferença? O feminismo é quando a mulher quer ser superior. E eu acho que a ideia não é ninguém ser superior. Eu adoro uma frase que é a seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todos nós somos feitos de qualidades
e de oportunidades. Sim. Não tem como nós sermos bons em tudo. E não tem como nós sermos iguais em tudo. Nem uma mulher igual a outra, nem como uma irmã gêmea, mesmo quando você é bivitelino, não, ser gêmeo idêntico, não tem, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu ponto forte, tem que ter oportunidades iguais. Mas eu acho que não adianta a gente ficar buscando, não, eu quero, as pessoas têm qualidades diferentes, e eu acho que é isso que nos faz melhores, que nos faz bonitos, porque nós somos únicos. Por exemplo, eu tenho as minhas oportunidades, né? Por exemplo, eu não sou uma boa dona de casa. Nossa, eu não, tudo bem, né? Eu até falo para minhas filhas, né? Eu estou vendo se eu consigo que elas sejam, porque eu tinha meus pais tinham empregado durante toda a minha infância e adolescência, eu não aprendi, e é igual andar de bicicleta, aprender na vida adulta é muito mais complicado. Então, assim, mas isso me faz uma mulher menor? Não, eu tenho outras qualidades. E eu acho que cada um tem que chegar dentro de si, porque se a gente tentar ser melhor em tudo, ou ser igual em tudo, seja a outra mulher, seja o homem, seja quem for, vai ser muito frustrante. Né? Porque nós somos únicos, nós somos feitos desse contexto. E eu achei muito legal essa questão da bandeira, porque assim, é tão bonito, a mulher é tão bonito, ela não quer, o feminismo, ela não quer ser superior, ela quer só ter o mesmo direito, porque ela merece esse direito. Até a Lara vai comentar, né, que até fez uma pesquisa, a questão da mulher no âmbito acadêmico, né, principalmente até inclusive na área de direito, e a gente vê, se a gente pegar os números das escolas, ensino médio, ensino superior, de pós-graduação, o número hoje de mulheres ele é maior do que de homens. Então, assim, a gente vê que a mulher, embora ela traga a vida, ela seja mãe, esposa, tenha todas essas questões, ela ainda, é o que eu falei, se ela quer ter um lugar igual ao do homem, ela ainda tem que ter um preparo maior, que está errado, né? Porque tinha que ser em nível de igualdade. Você tem o quê? Você tem faculdade? Ele também? Vocês têm a mesma condição? Não, a mulher precisa ter, por exemplo, vamos fazer uma analogia simples, lógico, não é só isso. A mulher precisa dar pós, o homem basta a faculdade. E não deveria ser assim, né? Então, assim, a gente ainda tem muita luta para trilhar. Eu acho que esse movimento já começou, né, que ele é muito forte, ele é muito bonito, né, a mulher tem acreditado em si, ela tem botado a cara na rua, ela tem estudado, ela tem buscado informação, ela tem levantado bandeira, e esse movimento de dar as mãos, de mulheres que inspiram, que carregam, que levam, e em muitos casos a gente vê que é a própria questão da segurança mesmo, né? Mas até acho que é interessante, você falou até que fez estudos, até compartilha aí com a gente nessa questão sim. É uma questão que acho que, inclusive, né, você vai poder falar melhor de como influiu até mesmo nas decisões jurídicas que foram tomadas ao longo da nossa história. Uma pesquisa de 2020 que diz que as mulheres são maioria entre os advogados até os 40 anos e representam 56% dos inscritos na OAB nessa faixa etária. Mas, se a gente for considerar os profissionais com até 25 anos, a presença feminina é quase o dobro em relação à proporção masculina, com 64%. Então, veja, advogadas até 40 anos são cerca de 56%. E as mulheres profissionais aí com até 25 anos, que geralmente ainda estão estudando, né? 64%. Agora, quando a gente pega a faixa etária dos 41 aos 60 anos, 54% são homens, ou seja, é uma inversão, na verdade. Né? Até os 40 anos as mulheres são 56% e até os... Probleminha técnico aqui. Só mexer. Agora sim. Deu certo? Então, só retomando aqui, até os 40 anos as mulheres são 56%, né, desse montante de profissionais da área do direito, e entre os 41 e 60, 54%. Eita, deu certo? 54% são homens. E aí, retomando, né, o que eu estava falando,
Se a maioria dos profissionais da área são homens e, consequentemente, a maioria dos que ascendem profissionalmente para cargos de chefia, para serem juízes e tomarem de fato as decisões do nosso país, se eles são homens, é óbvio que essas decisões vão vir carregadas de machismo, né? Exatamente. É bem o que você falou, Lara, né? Até a Ruth Bader, ela falou, gente, não pode, é muito injusto, né? Porque se as leis são só escritas e as decisões só decididas por homem, quando a mulher vai ter vez? Né? Então é um processo estrutural que a gente vem vindo. E esse relato que você falou, eu tenho 44 anos, né? Então eu me enquadro na época que o homem tinha 54%, né? Isso. A mulher era 46%. E realmente, isso refletia na minha época de faculdade. Né? Era quase igual, mas era um pouquinho a mais de homem. Os professores que já eram mais velhos, a maioria eram homens da faculdade. E já hoje, por exemplo, né, eu tive na Uniaraxá, palestrando na Semana Jurídica, que eles tiveram no final do ano passado, aí você vê a plateia. A maioria já são mulheres. Sim. Então, assim, e isso é uma coisa assim, notória que você vê, te dá o clique, né? Tipo assim, nossa, tá diferente de quando eu estava sentada ali. Né? E é muito bonito, né? Eu acho uma profissão bonita, porque quem faz direito é para levar a justiça. Com certeza. Né? A gente faz para tentar que a justiça seja feita. Então, assim, a partir do momento que cada vez mais mulheres se inserem nesse ramo e tenha esse conhecimento, porque eu falo, conhecimento ele tem poder, porque pode promulgar a lei que for, se as pessoas não souberem do direito que elas têm e não lutarem por eles, porque muitos não são, tipo assim, basta ter, né, a gente sabe que tem que pleitear. Sim. Não vai acontecer. E olha que lindo esse movimento, né? A gente vê que cada vez mais mulheres querem fazer a diferença, querem levar a sua voz, querem colocar num papel. Eu tenho, por exemplo, a amiga minha de faculdade que é delegada em Uberlândia, uma prima que é promotora. Né? Então, assim, e é legal, porque aí você tem mulheres em posições, várias, né, advogadas, em posições que vão favorecer as mulheres, porque, claro, ninguém melhor que nós para entender também como é que a gente funciona. A gente mas, né, tem questões que a gente precisa de ter um olhar realmente diferente. Por exemplo, uma mulher, quando ela amamenta, gente, ela não pode, a legislação trabalhista não pode tratar uma mulher como um homem. Você vai precisar afastar para dar luz. Que no caso é a equidade, direito igual aos iguais e direitos diferentes às pessoas diferentes. Então, se a mulher passa pela gestação, passa pelo puerpério e passa pela amamentação, é óbvio que tem que se dar um direito diferente a ela ao que o homem tem. E aí muita gente enxerga, a mulher tem privilégio, ela tem um filho e ali ela fica 6 meses. Eles dela, a gente já passou por isso. Não, tem época que a gente descansa no trabalho. Quando você tem um menino pequeno, que às vezes você tem cólica, tem dores, tem mil e uma questões, na hora que você vai para o trabalho, você está descansando a cabeça, porque é uma responsabilidade, por mais que no seu trabalho você tenha uma responsabilidade muito grande, ter filho aquilo nível 1000, né? Então, mas você sabe que agora, na hora que a gente falou nessa época eu me senti discriminada. Sim, por ter filho. Nessa época, sim, eu perdi inclusive um cargo. Eu seria promovida, eu perdi o cargo, eu perdi carteira, e eu tinha acabado de ganhar um prêmio, né? Tanto que eu, na licença, foram me levar, ganhei um monte de coisa, ganhei a nível nacional em primeiro lugar. E notoriamente, né? E foi falado isso, inclusive, em reunião. Tipo, a Karina resolveu ter filho de novo, perdeu a oportunidade. Olha só, a culpa é sua. Você resolveu ter um filho de novo, você optou por isso. E não tem como, né? Coisas por mais que o meu marido quisesse, você teve uma, agora eu vou ter a outra. Não tem jeito. Sim. Ou a mulher para, e é gritante, porque aí existe sim essa discriminação estrutural, porque você volta, não deveria ser dado uma pausa, nos dão a licença, a gente tem esses direitos, mas assim, profissionalmente é trabalho, você não regride a licença,
Você regride muito mais. Às vezes anos para você recuperar onde você estava. Então, nesse momento eu senti sim, né? No momento da gestação, as pessoas também acham, por exemplo, se você precisa afastar para ir no médico, levar bebê, que tem acompanhamento. Nossa, mas de novo. É por isso que esse atraso igual você falou, por anos. Porque a partir dali, eles vão considerar, bom, se o filho, até mulheres recebem esse tipo de pergunta em entrevistas de emprego. Se o seu filho adoeceu, o que você vai fazer? Poxa, se meu filho adoeceu, eu vou levar o meu filho ao médico. Danos morais. Sim, mas acontece muito. Eu vou levar, mas e se tiver alguma coisa grave? Você tem outra pessoa que pegue? Poxa, se for grave, não interessa se eu tenho alguém que pegue. Eu vou querer estar lá do lado, como a gente supõe que um pai também gostaria de estar, né? Se o filho tivesse passando por algo grave. Mas esse preconceito, inclusive a CLT, ela é injusta com mulheres. Você pode levar o seu filho ao médico uma vez ao ano. Pelo menos assim, as empresas aqui se regem assim. Algumas abonam atestados, mas abonam porque o empregador faz acordos e entende que aquela mulher precisa. Mas por lei ali é uma vez ao ano que você tem o direito de se afastar para levar o seu filho ao médico. Então é como você disse, realmente é nesse momento em que a gente está bem gritante. Sim, e é algo que só a gente faz, né? Não tem começo que queira, né, Lara? Sim. Não tem como gerar. Quem dera que aí já dividia, né? Vamos lá. Eu fiz 2 partos normais, viu? O meu também foi normal. Luta. Parabéns, eu falo, gente, vamos fazer parto normal. Porque o nome normal, né? No Brasil a gente vê diferente do mundo, né? Acaba com certeza. Que a maioria faz cesárea. Doutora Karina, voltando aqui, a senhora citou aí questão de danos morais, né? Numa entrevista, a senhora pode falar um pouquinho dessa questão, numa entrevista, se houver essa situação que a senhora disse aí de danos morais, tem a lei mesmo que vai estar do lado do candidato, né? Sim. Da candidata, né? Nessa entrevista. O que acontece? Né? O danos morais, ele ocorre quando, por exemplo, né, discriminação. Né? Por exemplo, vamos falar aqui no caso dessa mulher. Se a gente conseguir constatar que aquela candidata, né, ela não teve direito àquela vaga, seja uma funcionária concorrendo a uma promoção ou concorrendo a uma vaga de uma empresa que ela não faz parte, se esse foi o motivo decisor, né, dela ser mulher, ou questões que, por ela ser mulher, igual essa questão, né, de ser mãe, que atrapalharam, com certeza a gente é cabível de pleitear na justiça, né, danos morais para essa pessoa. Se ela se sentir que foi prejudicada. Isso, prejudicada por ser mulher. Né? Simplesmente por ser mulher. Uma coisa é assim, olha, a gente precisava de alguém com uma especialização nisso, você não tem. A gente precisava de um inglês fluente, você só tem o básico, né? Fez um teste aqui. Sim. Ou a gente precisava de uma pessoa, né, mais, vamos supor, mais comunicativa, a gente quando fez aqui a entrevista. Enfim, se for uma questão técnica, que você avalia igual, tanto a mulher quanto o homem. Sim. Mas se for uma questão, não, porque você é mulher e eu acho que um homem vai fazer melhor aí, não. Né? Porque o homem, o que ele tem a mais? Ele não pode ser porque ele é homem, assim como não pode ser porque ele é branco, assim como não pode ser, né, porque ele é magro, enfim, dentre outras várias discriminações que podem ocorrer. Então, ela se sentiu prejudicada. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o procedimento que ela tem que fazer primeiro? Então, quando ela surgir, mas lembrando, né, assim, não... ela tem que realmente sentir que foi isso, analisar e tudo, né? Porque às vezes chega a gente também no escritório, porque eu já queria entrar. Eu falei, calma, como é que aconteceu? Né? O que estava solicitando? Você tinha esse pré-requisito? Se apresentou tal coisa? Mas assim, realmente, né, acontecendo essa questão, ela tem que procurar um advogado, né? Para que esse advogado, eu sempre falo, a gente sempre tenta, eu sou a favor de se tentar um acordo, né? Não aconteceu o acordo, aí sim entrar na justiça contra essa empresa, né, mostrando ali, alegando tudo o que aconteceu, as perguntas que foram feitas, a forma que foi escolhida, o que ela tinha, por exemplo, né, de currículo e o que a pessoa que foi efetivada tinha. Então, com esses argumentos, a gente poder embasar e fundamentar que ocorreu sim, né, um ato discriminatório
e que e por ter ocorrido esse ato discriminatório, cabe sim danos morais. Então, a pessoa tem que procurar um advogado para que esse advogado ajude ela a exercer o seu direito que é reservado por lei. Sim. Doutora Karina, na sua opinião, essas entrevistas não deveriam, correto, não seriam ser gravadas? Hoje até as online muitas vezes são gravadas, né? Mas acaba assim, em tudo na vida, agora só na questão da entrevista. Graças a Deus, a maioria das pessoas são boas. Então, nessa questão da entrevista mesmo. Mas acaba que a maioria vamos dizer assim, não é que a maioria vai fazer um ato discriminatório, né? Na entrevista, vamos dizer assim. Porque tem ato discriminatório que não é na entrevista, Marcílio. Às vezes é no dia a dia. Tipo assim, vamos supor, então vocês dois. Aí eu falo assim, ai gente, vamos passar para a Lara, não, melhor Marcílio, né? Tipo, entendeu? Então, assim, se a gente fosse preocupar também de gravar, teria que gravar tudo. Sim. Porque tem certos atos, ou por exemplo, nossa, a gente precisa de alguém para representar a rádio na Câmara, sei lá, em algum lugar. Ah, não, vamos ver. Nossa, não, né? Vamos escolher um homem para ir lá, acho que ele vai representar melhor a rádio do que uma mulher. Então, assim, e tem vários, né? A gente tem, por exemplo, até essas piadinhas que se fazem, né? São consideradas também discriminatórias. Então, assim, se a gente tivesse que gravar, teria que gravar tudo. Tanto que, judicialmente, como é que a gente prova? Né? Nesse caso, tem essa questão do currículo. Quando a gente entra na justiça, a empresa tem que apresentar, porque às vezes você não tem do outro candidato, você sabe, mas não tem como provar. Ela vai ter que abrir, vai ter que se explicar. Por exemplo, na equiparação salarial. Muitas vezes, por exemplo, a mulher ganha menos. Por que a mulher? Né? E a gente vê na justiça inúmeros de jurisprudências que a gente consegue provar, não, mas você não pode, os dois exerciam o mesmo cargo, tinham a mesma qualificação, o mesmo tempo de empresa, por que o João ganhava mais que a Maria? E aí a gente ganha, a empresa vai ter que retroagir o pagamento por os últimos 5 anos, tudo, não só sobre salário, férias, 13º, INSS, tudo, incide sobre todos os encargos trabalhistas, essa equiparação salarial, né? Muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de danos morais. Porque a equiparação salarial é mais fácil de provar por causa dessa questão do currículo, do tempo de empresa e tudo. Mas no caso de uma entrevista, por exemplo, as duas pessoas trabalham na mesma empresa. Por que uma foi promovida e a outra não? Aí a gente chama testemunhas, né? Colegas, nossa, eu trabalhava com a Lara. A Lara, não era assim. Ela era tão dedicada, ela tinha presença, ela fazia pesquisa, era uma funcionária ótima. Eu achei injusto, né? Ela fez isso, ela fez aquilo. Por que escolheu o colega? Nem entendi, porque até para isso eu acho que ela estava até mais preparada. É um processo árduo também de tentar provar. Sim, não é uma coisa que você chega lá e sim. Né, e recebe. Mas, assim, essa questão de não ter essa obrigatoriedade, algumas coisas hoje já são, né, gravadas, mas porque ela ocorre não só na entrevista. No dia a dia. Ela ocorre no dia a dia, por exemplo, empresas que têm carteira, né, área comercial. A meta ser diferente. Te dá uma área melhor do que para ela, porque ela é mulher, uma área que é mais fácil, né, de bater a meta do que... Então, assim, tem inúmeras coisas no âmbito de trabalho, né, que é o que a gente está falando aqui, que podem acontecer. Quer ver um exemplo? Aconteceu comigo mesmo. Já, por exemplo, você vai comprar um imóvel. Eles não colocam o nosso nome. Você está negociando o imóvel. E, por exemplo, eu sou da área jurídica e financeira, eu tenho esse know-how, meu marido é da área acadêmica, né? Então, normalmente, quem negocia só eu, e eu comecei a trabalhar, ele ficou também, que ele fez, né? Ele fez mestrado, ele fez doutorado, pós-doutorado, ele ficou muito tempo focado nisso. E eu já estou. Então, sempre fui eu. Lá na minha casa, quem bate o martelo sou eu. Dessas questões, assim, até ele me pergunta, porque, assim como tem coisas que ele é melhor que eu. Sim. Né? Agora, isso eu trabalhei muitos anos, eu sei do direito, eu entendo. Você é profissional da área, não faz nenhum sentido. Mas incrível, você vai... Quando a gente chegou em Araxá, alguns anos atrás, fomos comprar a nossa casa, achei um absurdo, né? Eles colocam, eu que negociei, eu que estava falando, eu que fui, eles colocam o nome do homem, né? Então, assim, e não pergunta, não, mas... Sim. Né? Então, assim, a gente vê que é estrutural.
É porque já se pressupõe que o conhecimento maior é dele, já se pressupõe tá decidindo, que o aporte financeiro é dele. E às vezes é dos dois, ou às vezes é até só da mulher. Exato. E porque foi combinado assim também, entende? Inclusive, a hora que vai assinar quem está comprando, né, assina só um do casal, por mais que comem parcial, que são os dois. E até hoje em dia as pessoas estranham, né? Porque, por exemplo, lá em casa é bem democrático, né? A gente tem planilha, tudo, eu pago metade das despesas, ele paga metade. Sim. Eu não pago R$1 a mais, ele também não, porque ele é homem. Né? E a maioria das minhas amigas assustam, elas acham estranho. Por quê? Porque a realidade da maioria não é essa. Né? Mas eu acho que também, por exemplo, eu tenho muitas amigas que até trabalham, mas aí o que elas querem? Não, eu vou investir em mim. Sim. Aí faz plástica, faz botox, não põe dentro de casa. Sim. Aí também não reclame do marido querer decidir. Você está contribuindo? Sim. Porque não, o fato é, né, que a pessoa que coloca, você tem poder de decisão, né? Mas, por exemplo, a sociedade, ela não quer saber como que é na sua casa. Sim. Né? Se você contribui, se não contribui, se você tem conhecimento, se você não tem, você é mulher. Então, isso acontece, e você vê que nem tem maldade. Por exemplo, agora a gente foi adquirir um outro imóvel, e aí eu já falei. Falei, ó, é para colocar, né? Aí, ok, tudo bem. E aí inverteu, né? Mas a gente tem que lembrar. Então eu acho que com o tempo vai se perguntar em nome de quem que vai, porque sempre tem um nome e por mais que não, deveria, acho que se colocar os dois. Eu acho errado, mas já que é o casal que está. É o casal que está comprando. Vamos só atualizar aqui os ouvintes, né? O pessoal que está sintonizando a Rádio Volt, a 87,9 agora. Hoje a gente está recebendo a doutora Karina Prado. Ela está falando aqui, a gente está fazendo uma programação especial esse mês aí voltado para as mulheres, ainda próximo aí do 8 de março, né? Foi essa semana. E a gente continua com as homenagens. A galera que está sintonizando 87,9 agora, a galera que está ouvindo pelo site também, porque é simultâneo, que é o www.radiovolt.com.br. A gente com o site também, né? A galera de fora, de outros países também pode estar ouvindo, do Brasil todo. E a galera que quer acompanhar, entra na página do Facebook, que é a da Rádio Volt, Rádio Volt 87,9 FM. A gente está fazendo uma live aqui e vai ficar gravada também. Quem não puder acompanhar agora vai poder assistir e ouvir aí quando quiser, né, Lara? E a gente tem comentários aqui na página. Opa! Vamos ler, então, vamos mandar um abraço para a galera que está acompanhando, Lara? Bora lá, Marcílio. Ó, o Tiago Rodrigues, lá, meu amigo lá de Uberaba, está acompanhando. Tem aqui também, ó, ele está mandando aqui um bom dia a todos. Tem o Renato Curoto, parabéns, sucesso. Tem a Nilza Maria Curoto Prado, parabéns, doutora Karina. Tem aqui a Letícia Prado, arrasando, mãe. Olha aí. Que fofinha. A filha da doutora Karina. Manda um abraço para ela, doutora Karina. Mandar um abraço, né, tanto para Letícia quanto para a Jéssica. E eu, como mulher, sou muito orgulhosa de ter duas filhas mulheres, né, que elas continuem uma luta, né, que é nossa. E mandar um abraço também ao meu marido. E meu marido, eu acho ele fantástico, assim, porque ele sempre também valoriza muito essa questão da mulher, né? Até a própria sua mãe, Lara, conheceu a mãe dele, né? Sim. Tem uma história de luta muito bonita pelas mulheres, teve uma vida muito difícil, né? E sempre levantou essa bandeira. E então por isso que eu falo, é estrutural. Ele desde pequeno, para ele é igual mesmo. O exemplo dele de casa não permite que ele pense de outra jamais, forma, né? Para ele realmente essa questão gente, é ser humano, se é homem ou se é mulher, né? E eu acho isso muito legal. Acho que até por isso também que eu tenho em casa essa facilidade e eu não sinto tanto isso, né? Mas porque eu vejo, né, que não é a realidade de muitas amigas minhas, né, que são mulheres que o homem realmente ele não acha, ele tem certeza de que ele é melhor, né? Sim. Mas mandar um abraço aí. Tem aqui também, ó, as pitoquinhas.
Elas colocaram aqui: absurdos que muitas mulheres passaram, uma pena que ainda existam situações similares. Vamos fazer o seguinte: a galera que está acompanhando, se quiser fazer pergunta aqui, pode fazer, né, sim, Lara? Sim, com pode certeza. pode mandar uma pergunta aqui para a doutora Karina, que a gente vai tá repassando aqui. Para a galera que está acompanhando a live aí na página do Facebook, que é a Rádio Volt 87,9 FM. Pode estar fazendo perguntas aí para a doutora Karina. Agradecer aos comentários, né, da Nilza, do Renato, todo mundo aí, Pitoquinhas, todo mundo, Tiago, né, que está participando. Bom dia a todos. Sim, César Augusto, parabéns. Tá aqui, ó. César, muito agradeço aí. Tem o César Elei de Janeiro, que não comentou, mas que curtiu. Que legal, também, que bom. Aqui presente. A gente fica agradecido. Geri Alves também, que curtiu aqui a nossa live. Coisa boa. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, né? Que a nossa entrevista continua, viu? Não é despedida, não. Você sabe que até, né, igual também essa questão, né? A minha mãe também, ela sempre, e até hoje, por exemplo, meu pai vai resolver uma coisa, ela sempre vai junto, ela tá atuando. Por exemplo, tocar obra, né? Eles estavam construindo uma casa, até inaugurou no Natal, mas você precisa ver, ela é firme com o pessoal lá da obra, tanto que acabaram, tinha uma pessoa que era para fazer isso, tocar a obra. Mas a minha mãe, que é mulher, estava mais efetiva, aí dispensaram, ele falou: ai, dona Nilza, eu não estou entendendo. Né? Quem que vai tocar? Quem que vai tocar? Se eu, né, a senhora. Aí ela falou: não, realmente. Aí ele achou ruim dela falar. Aí um dia ele falou: ó, se a senhora for falar, então para mim não serve. E se desligou. Sim. Aí depois acho que ele pensou com calma, ele ligou no dia seguinte para minha mãe e falou assim: não, eu quero voltar. Aí ela falou: não, fique à vontade. Mas você achou melhor. E ela tocou. Então, assim, não é que porque é mulher que você não vai. Isso aconteceu comigo também. A gente foi fazer uma reforma lá em casa, foi em 2017, 18. E aí tá, mas muitas coisas quem falava era eu. Porque eu também, embora meu marido pareça mais sisudo que ele, é mais fechado que eu, mas eu sou mais brava que ele. E para cobrar eu sou melhor que ele. Assim, que eu sou mais firme, ele sensibiliza mais. E aí eu fui cobrar, o irmão do pedreiro falou assim: eu não aceito receber ordem de mulher. Mas eu estou contratando. E era uma coisa, não falei nada. E é o que eu tenho maior cuidado para falar: olha, se puder fazer de tal jeito, não sei o que, no telhado e tal. Ele se negou, ele foi embora e falou que não ia voltar porque era uma mulher, que se fosse para alguém falar, tinha que ser meu marido com ele, e eu não podia dirigir a palavra para ele. Gente... Então, assim, a gente... Aí já é questão de machismo, né? Total. Cabia até um processo contra ele. Com certeza. Mas acaba que, enfim, mas existe, tanto que o irmão dele pediu desculpas, né? Botou outra pessoa no lugar. Então, assim, você vê que ainda tem áreas que é mais gritante, essa questão de obviamente, de peso, igual você até falou, né? Que é um absurdo eles acharem que tem mulher que não pode. Lembrando até uma entrevista que a gente teve aqui com a Cila Silva, né, da Jovem Pan, Araxá, ela falou essa questão sobre carros, né? Chegar na oficina e ela falar que já sabia o que era o problema e o mecânico às vezes até discutiu ali, né? Sim, falou: eu vim para arrumar isso aqui. Não dá valor no que você está falando. Ela ter que entender mesmo para não ser, podemos dizer, não ser enganada, né? Isso vai acontecer. Já minha irmã já parou em posto que não encheram o tanque, negócio de óleo, põe óleo. Com mulher isso acontece inúmeras vezes mais, porque subentende que a mulher não vai saber. E por mais que fisiologicamente a gente tenha diferenças, e normalmente tem coisas que no homem mais ou mulher menos, tem casos que não. Tem homens que, por exemplo, até de força, que a mulher tem mais força física do que o homem. Porque muitas vezes a inteligência, eu vejo muitas vezes, porque então você quer direito igual, vai carregar não sei quantos sacos de cimento na obra, mas ninguém carrega mais não sei quantos sacos de cimento na obra. O homem também não carrega. Hoje em dia é tudo automatizado, sobe não sei quantas escadas, mas tem aquele elevador, aquele andaime. Não tem sentido fazer ninguém isso. Faz isso, nem homem nem mulher. E não tem sentido. Na questão de força, inteligência,
Né? Se você quer carregar se você 3 for sacos, inteligente, às vezes você vai achar uma forma mais inteligente, mais rápida de fazer aquilo, do que só fazer a questão braçal, né? Exato. Tanto que isso mostrou já ao longo do ano essa evolução, né? E as pessoas têm suas habilidades, independente de serem homens ou mulheres, né? Tem homens que mexem com o cabelo, que é uma profissão entendida na nossa sociedade, hoje em dia tem mudado muito. Sim. Mas antigamente era uma profissão entendida como feminina. E tem homens que cortam cabelos e fazem cabelos muito melhor na do cozinha, que mulheres. Né? Quantos chefes de cozinha antigamente se considerava que só mulher sabia cozinhar. Hoje tem homens que cozinham maravilhosamente bem. Sim. Por exemplo, que meu marido cozinha melhor que eu. Aí. Né? Bem melhor que eu. Então, assim, não é questão, por exemplo, até questão no Fórum da Mulher, falou aquela questão, eu estava assistindo uma entrevista da Rádio Cidade, estava a Lídia Jordão e a doutora Lídia e a doutora Débora, né, presidente da OAB, e aí falou de questão do artesanato e tal, né? E aí a Eveline até comentou, falou, olha, se eu fosse depender de artesanato, porque a pessoa acha, a mulher ensina artesanato que ela se vira, vai viver disso. Sim. Eu também ia passar fome de artesanato. Já, por exemplo, a Letícia tem o dom, ela sabe costurar, ela sabe pegar ponta, ela pinta. Então, assim como tem homens, não é porque é mulher que vai, né? Com certeza. Então, assim, não é toda mulher. Então, a gente tem que abrir o campo, não é só oportunidade realmente de ensinar artesanato. Vamos ensinar outras coisas, intelectuais também. Sim. Né? Vamos deixar a mulher, no caso, escolher, né? Exato, até porque cada mulher vai ter aptidão para uma coisa. Com certeza. Né? Assim como o homem. Claro. E não a gente generalizar, porque tem isso, né? A mulher é para salão, para cozinhar, para fazer artesanato, para cuidar de filho. E olha, tantos homens também hoje, também são pais e mães, né? Sim, com certeza. E existe também uma invisibilização desse serviço doméstico. Porque muitas vezes, em algumas famílias, existem acordos que são feitos, às vezes, quando ainda estão namorando, olha, às vezes a mulher opta por ficar em casa e cuidar da casa e dos filhos, às vezes ela não opta, mas pelo orçamento financeiro, as coisas só vão funcionar se ela estiver, porque se ela estiver fora trabalhando, vai ter que pagar alguém que cuide das crianças, vai ter que pagar uma escola para as crianças, só que principalmente depois, quando chega um momento em que às vezes tem que se separar, esse trabalho, esse serviço doméstico, muitas vezes é invisibilizado. Até nesse campo, as leis têm avançado também, né? Sim, pelo menos a jurisprudência, né? E tanto que hoje, né, diferentemente, por exemplo, quando tem uma separação, seja uma união estável, né, igual a gente estava falando aquele dia, que não teve um casamento, seja uma comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido após essa união ou essa comunhão parcial, se essa mulher botou dinheiro lá em casa ou não, porque muitas estão em casa, igual a Lara falou, porque para casa funcionar precisa ter alguém. O financeiro, ou alguém tem que pagar. A contribuição dela é essa. É porque ela limpa para que não se pague alguém para limpar. Ela cuida para que não se pague a babá. Lava, enfim, cozinha para não ter que comprar fora. Então, o que acontece? E ela vai ter direito a 50% do que foi conquistado após aquela união ou após aquela comunhão parcial de bens. Então, isso foi um grande direito conquistado. Então, na justiça não é mais invisível, mas na sociedade ele é invisível. Sim. Nossa, ele não tem valor. Nenhum. Eu até, logo que, quando eu vim para Araxá, eu passei um tempo focada na maternidade, né? Porque eu viajava muito, eu atendia um estado inteiro, cheguei a atender 2 estados, então eu viajava muito. Eu falei, não, eu quero curtir essa primeira infância. Então, eu fiquei um tempo. Gente, realmente... Mas aí você não está fazendo nada? Bem essa pergunta. O que você está fazendo? Fazendo nada para as pessoas. Você não está fazendo nada? E é como quando você retoma, você está... Nossa, você nasce de novo para a sociedade. É bem esse fazendo nada. E esse fazendo nada não são só os homens. Não. As mulheres também. Nossa, eu lembro que uma vez a madrinha do meu marido, eu fiquei muito chateada. Ela fez um comentário, elas têm anos, mas é como se tivesse sido hoje. Como é que ela fez? Era um negócio que era, não sei o que ela falou, por que você não faz tal coisa? Um negócio da mesa posta. Minha sogra foi elogiar. Nossa, precisa ver as mesas bonitas que ela arruma. Aí sabe o que ela falou?
Mas tem que fazer mesmo, né, Nilce? Porque se ela não faz nada mesmo, então pelo menos você vai arrumar uma mesa bonita. Gente, que horror. Gente, aquilo me engoliu seco. É como se fosse uma chicotada, né? É uma palavra mais... E uma mulher. Sim, sim. Né? Mas aquele dia eu lembro que eu fiquei assim, indignada. Porque tem coisas que não se falam, mas as pessoas pensam assim. E aí não são só os homens. Né? As mulheres também estão enraizadas. Então, é até um alerta que eu faço, porque eu acho que nós somos maioria. Aqui em Araxá, 52% da população é feminina. Sim. No mundo, a maioria da população é feminina. Doutora Karina, se a gente se der as mãos e unir... E para mudar essa questão aí dessa rivalidade, por exemplo, tem muitas mulheres que já alcançou o auge na profissão, em tudo que se propôs a fazer. Você acha que falta algumas delas, assim, abraçar mais essa bandeira para mudar isso, acabar com essa rivalidade entre vocês mesmas? Eu acho que é o das mãos, né? Por exemplo, a gente pega, voltando aí no exemplo da sua mãe, Lara, a gente olha e acaba lembrando. Por exemplo, a Leni é de um partido, a Maristela é de outro. Sim. Mas olha que bonito, elas se dão as mãos e vão à luta pelo mesmo objetivo. Né, que é em prol da justiça, da mulher, dos direitos. Então, assim como que eu li a Câmara, é o Legislativo, então acaba que isso fica bem a Flora Fernanda também. Cada um, né, tem a sua convicção partidária, os seus valores pessoais, a sua história de vida, a sua luta. Não é igual. Mas eu acho que dá a mão. Por exemplo, eu e a Mitz, né? Quando eu vou para o Fama palestrar com ela, quando eu fiz a live com ela, nós temos uma história de vida completamente diferente. Completamente diferente. A história de vida, as oportunidades, as vivências, mas nisso a gente se dá as mãos. E eu achei lindo o dia que eu fiz a live com ela, ela me mandou um áudio agradecendo e falou assim, gratidão pela sua vida. Gente, meu olho encheu de água. Foi tão bonito. Sim. Né? Eu falei assim, gente, olha, essa mulher agradeceu a minha vida. É lindo isso. Então isso toca. E aí você quer fazer, gente, vamos fortalecer a mulher. Tanto que eu falei, você pode contar comigo, que é um trabalho voluntário, né, no Fama. E que eu fiz ano passado, você pode contar comigo, esse ano eu vou estar lá de novo. Vamos lá, vamos inspirar mulheres, vamos ajudar mulheres, é isso mesmo. E eu acho que é por aí. Porque se a gente der as mãos, não vai ter para ninguém. Sim, essa questão da rivalidade, ela também vem de uma época em que as mulheres que ousavam discordar e ousavam ultrapassar os limites que eram impostos, não sobrava às outras mulheres outra alternativa senão criticar. Por exemplo, na época em que não podia separar, a desquitada, todas as outras mulheres julgavam. Inclusive as que gostariam de ter tido a coragem dela e estavam presas, às vezes, em casamentos infelizes. Então, o que restava era você criticar. Às vezes você sabia que naquela empresa as mulheres não iam conseguir ascender profissionalmente. Então, aquela que ascendia, poxa, porque ela e não eu, e só vai ter uma. Às vezes tinham 20 cargos de chefia e uma mulher. Então, eu acho que, como o espaço era pouco, é um resquício do machismo. Os homens são machistas e as mulheres reproduzem machismo. E outra coisa... Porque as pessoas às vezes falam, a mulher é machista, a mulher reproduz o machismo. E a mulher, por exemplo, tinha essa competição, né? Porque, assim, Lara, a mulher que não conseguia casar, ela era o quê? Sim. Ela virava o quê? Sim. Ela era nada também. E a que se separava era um nada, que não se casava era um nada. Assim, e a que casava, tem uma frase até da Ruth também, essa juíza americana, que ela fala, né? Que o pretexto da legislação era enaltecer a mulher. A mulher não precisa se preocupar com essas questões financeiras, jurídicas, administrativas, da casa, nada disso. Como se estivesse enaltecendo. Né? Deixa só o marido preocupar. Mas a verdade está engaiolando. Porque a partir do momento que você não tem voz a nada, nem ao que veio dos seus pais, nem quando você tem um marido que fez errado, que foi preso, nem a poder trabalhar, nem com seu dinheiro, fruto do seu trabalho, isso é o que? Isso é uma prisão.
né? Então, e antigamente também essa mulher que não casava, ela não era ninguém, existia uma rivalidade, eu quero ser mais bonita, eu quero ser mais atraente. A mulher competia com a outra para conseguir um casamento. Porque esse era o objetivo. É como se o sucesso da mulher, ele dependia disso. Isso hoje a gente já vê né, em várias famílias. Por exemplo, a mulher, mesmo que ela não case, quantas mulheres não tocam uma casa? Sim. Seja com filhos ou seja sozinhas. Sim, a mulher certeza. Vai para a rua, casei ou não casei, eu quero a minha independência financeira, eu quero a minha identidade. E quantos homens não estão em casa com os pais? Sim. Doutora Karina, 40. Repete para a gente sobre aquela lei de 88 que você citou no início da entrevista. A Constituição. Da Constituição, né? Repete pra gente. É recente, né? Assim, se a gente for parar para ver mesmo, é de 88 essa lei. Então, só para a gente abrange? Entender, né? O Código Civil, onde está previsto essas questões alarmantes, né, que a gente comentou, ele é de 1916, tá? O Código Civil, ele rege questões civis, assim como a Lara comentou da CLT, é a consolidação da lei de trabalho, que rege as questões trabalhistas, tem o Código Penal, que rege as questões penais. Então, dentro do direito, tem o Código Tributário, defesa do consumidor, tem vários, né? Então, no ambiente, vou fazer o histórico do cível, tá? Aí, isso foi em 1916. Em 2002, a gente teve, depois de 20 anos de estudo, 20 anos, em 2002, teve uma promulgação de um novo Código Civil que não continha nada disso, né? E já está ultrapassado, né? Que já tem 21 anos. Já. Mas, o que acontece? Em 1988, foi promulgada o quê? É a mãe de todas as leis, de todos os códigos, que é a Constituição Federal. Então, tudo que está, o Código Civil, Penal, Criminal, CLT, jurisprudência, tudo é abaixo dessa Constituição Federal. Ela é a mãe, é o guarda-chuva. Então, quando veio essa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, ela declarou que perante a lei homens e mulheres têm direitos iguais, ela automaticamente revogou aquele texto de 1916, né, que dizia que não. Né? Então, assim, tudo isso foi revogado, embora não fosse uma lei falando sobre essas questões específicas, mas a partir do momento que a Constituição, que é a lei maior, falou que são iguais em qualquer âmbito, né? E aí, em 2002, quando a gente teve a reforma do Código Civil, se enquadrou, né, esses artigos, que era 300 e pouco, agora é 1568, 1570, para estar enquadrado de acordo com a Constituição. Mas desde que a Constituição foi promulgada, ou seja, está válida, as decisões já foram tomadas conforme a Constituição. Até para a gente entender, né, que não é que a Constituição veio para arrumar em todos os âmbitos, né? Não é... É um marco, né, na verdade. Foi um marco enorme, um ganho fantástico em vários, não só nesse quesito, né, mas em números, né? Sim, então essa lei, inclusive trabalhistas, é para todos, né? Isso. Mas uma lei assim específica para as mulheres, para proteger, para fazer valer os direitos mesmo da mulher. É que a partir do momento que a lei maior fala que elas são iguais, porque na verdade a mulher não precisa ser superior, ela só quer ser igual, que é o que eu falei do feminismo e não do feminismo. Ela quer ser igual. A Constituição deu esse direito igual. É lógico que ao longo dos anos, por exemplo, a Lei Maria da Penha foi um ganho enorme, né? Essa questão da violência doméstica, que a gente sente que é muito presente. Então, assim, lei a gente tem, Marcílio, e agora já tem um tempo, né? Sim. A gente pega aí, vai fazer 35 anos que tem essa Constituição de 88. Mas o que eu sinto quando eu atendo mulheres no meu escritório, quando eu palestro, por exemplo, no Fama, né, que são mulheres, uma classe social mais carente, quando algumas em situação de vulnerabilidade, inclusive no meu Instagram, né, até falar aqui, quem quiser acompanhar, eu sempre divulgo informações lá, é o @carinaprado, tudo minúsculo, .adv, Carina com K. Tem mulheres que me chamam em inbox e relatam situações, você vê, gente, como é que ela não sabia? E não sabem. Então, por isso que a minha bandeira hoje é essa, levar a informação. E eu não me poupo de levar informação, entendeu? Assim, porque não adianta ter a lei tem desde 1988.
Mas se a pessoa não tiver ciência do direito que ela tem, ela não faz exercer. E aí você vê cada absurdo, você fala, não é possível que a pessoa não sabia isso. E não sabia. Sim. Né? Então, assim, por isso que é essa bandeira que é informar, é dar a mão, é ajudar, né? Porque a lei a gente já tem. É lógico que a gente tem ganhos legislativos, né? Como a Lei Maria da Penha é um grande marco nessa questão jurídica. Teve a lei da laqueadura, mas a lei da laqueadura, foi recente. Foi bem recente. Não é só para a mulher, né? Porque o homem também, ele não podia fazer, sabia? Vasectomia, a mulher tinha que assinar, ele tinha que pensar. Igual a mulher tinha um processo, o homem também tinha. Então, assim, quando a gente vê, não é que tão. Mas eu acho que para os dois, eu acho que a gente é dono do nosso corpo. Sim, sim. Né? Tanto a mulher é dona do seu corpo quanto o homem. Não tem nada a ver ele pedir minha autorização, eu tenho que pedir a dele. Né? O corpo é de cada um. Sim, com certeza. Mas eu acho que, assim, dessa questão da equiparidade, né, feminina, é a informação, é o fazer valer. Porque muitas mulheres não sabem, por exemplo, nem isso, que se elas ficam com medo de separar, às vezes elas apanham, são traídas, são desrespeitadas, são violentadas fisicamente, correm risco de vida e fica com medo de sair e não teve do que viver, porque ela sempre, a invisibilidade, ela sempre só trabalhou em casa, cuidando de filho, lavando roupa, fazendo comida, limpando casa. E não, ela tem direito. Mesmo que ela nunca tenha casado, que seja uma união estável, ela tem direito a tudo metade do que ele conquistou desde que eles estavam em união estável, ela tem direito. E ela não vai passar necessidade. Inclusive, mas ela não sabe. Aí ela fica naquela casa e quando vê, ela até falece. Sim. Né? É morta, né? Então, muitas mulheres mata ela e ela ficou naquele. É como se estivesse colando ela, né? A falta de informação te tampa os olhos, te fecha a boca e te prende as mãos. É muito sério isso. E muitas percebem. Pode falar. Muitas só percebem, de fato, a violência que elas sofrem quando a violência escala para a violência física, exatamente por desconhecerem que existe uma violência moral, patrimonial. Existem outras formas e talvez se elas conseguissem entender que aquele xingo, que o cara falar assim, me dá seu salário, que isso é uma forma de violência, que isso pode ser denunciado e que ela pode correr atrás de uma proteção, e a coisa vai indo até o momento em que só quando vem a violência física que ela fala, agora eu estou sendo violentada, quando na verdade ela já estava há muito tempo, quando ela não podia escolher o que fazer com o salário dela, ou quando ela recebia xingos, enfim. Isso que você falou é verdade, né? A violência, ela é muito mais do que um tapa, do que essa é a física, mas tem a patrimonial, a moral. Você vê, tem todas, né? A gente vê que tem né, mulheres que têm quadros depressivos, porque às vezes esse marido deixa ela tão para baixo, faz ela se sentir tão nada. É até difícil de resgatar. A violência psicológica, né? Ela é muito forte. Mas ninguém vai te acreditar. Ela dói mais, essa violência psicológica às vezes dói mais do que uma violência física. Sim. Porque a dor física, ela passa. Sim. Né? Dependendo, lógico. Né? Claro. Mas assim, a psicológica, ela causa marcas que assim, olha, às vezes uma vida não vai curar, não vai cicatrizar. Pode ser então, irreversível, muito forte. Né? E que muitas mulheres não sabem, por exemplo, o próprio estupro. Sim. Ele acontece. Não é porque é casado que o homem tem direito de ter relação a hora que ele quer. A mulher precisa querer, precisa, né, conceder aquele ato. Sim. Estupro marital. Exato, e a mulher a maioria das mulheres não sabem. Ela acha, casei, e até tem piadinhas, né? Sim. O homem faz essa piada. Agora eu casei, resolvi, né? A hora que eu quiser vai estar lá. E não é assim. Né? Então, assim, e você vê que é estrutural isso, e as pessoas não sabem. Por exemplo, a questão do estupro, Marcelo, igual eu falei, ele já é uma questão, por exemplo, que é do Código Penal, essa questão que a gente falou do Código Civil, essa questão dos direitos, da questão da amamentação, da licença, é na CLT, que é trabalhista. Então, a Constituição Federal repercute em vários âmbitos da legislação. Algum projeto, então, que poderia ser válido para os dias de hoje? Que ajudaria mais sobre essas questões aí feminina? Informação. É informação.
A gente precisa levar informação, né, para as mulheres, porque, igual eu falei, a lei já existe. E a mulher, ela, por exemplo, ela se sentiu lesada, né? Ela vê que, por exemplo, nossa, está estranho. Gente, procura um advogado, pergunta, olha, está acontecendo isso. Eu queria entender, eu não sei, chega muita gente no meu escritório e diz, olha, eu não sei se eu tenho algum direito ou não, mas está me incomodando, né? Eu estou preocupada. Consulte um advogado. A gente não vai no médico? Sim, não é? Sim. Às vezes a gente, por exemplo, começa a ter uma dor de cabeça, ou uma cólica, ou um refluxo, ou é só uma sensação. A gente não vai no médico? Sim. Olha, eu vim aqui, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu estou sentindo. Gente, vá a um advogado, consulte um advogado, né? Porque a gente estudou, para a gente, porque é muito da lei o que é a interpretação para a gente aplicar um caso real. E a maioria das pessoas não vão. Então, eu acho que assim, é informação, é você ler, você ouvir. E num caso de dúvida, por menor que seja, não está batendo legal, está estranho, você está numa condição de vulnerabilidade, né, e você não está sabendo sair, vá ao advogado. Porque tem coisa que não vai adiantar você falar com a vizinha, sim, ou com a amiga. Já é um primeiro passo. Já é se abrir. Né? Mas procure. Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas eu venho falando disso, por exemplo, no ambiente dela, ninguém me alertou. Que às vezes, mas falando, tem chance de às vezes alguém saber e já ajudar. Mas por isso que eu falo, tem que procurar, né? Porque só procura, é incrível, tem gente que só procura advogado quando recebe intimação. Recebi uma intimação, aí chega correndo. Intimação, doutor, tem que entrar, vem aí agora e tal. E não é só, a gente tem que também ter essa questão preventiva de se informar, né? Que seja ouvindo ou lendo. Mas eu acho que a informação, que é a educação. Sim. Ela é a solução de tudo, né? Tanto que hoje a gente teve um grande ganho aqui na cidade de Araxá, um projeto de lei, onde a gente vai levar a cidadania para as escolas. Então, a partir desse ano, nós vamos ter advogados lecionando aulas de cidadania dentro das escolas. É uma das poucas cidades no Brasil que tem esse projeto de lei aprovado, né? A Zuma já colocou em funcionamento, então isso é muito legal. Porque sim, não tinha, nas municipais? Só nas municipais, que é um projeto municipal. Mas agora só tem municipal. Municipalizou, né, o ensino de Araxá, não tem escola. É o ensino fundamental, até o quinto. Sim. Então, assim, mas é até só o quinto ano, a partir do sexto é estadual. Ainda, né? Tem estadual, sim. Mas esse projeto é para o ensino fundamental. Não, é municipal. Porque é o município quem está bancando, né? É o município que aprovou o projeto de lei e é quem vai estar remunerando esses profissionais do direito para estarem lecionando essas aulas. Então, assim, infelizmente é só para o município. Mas, assim, é uma sementinha, né? Com porque certeza. São para as crianças, até sim, quinto ano. Então, já planta uma sementinha de ter aquele olhar crítico, tipo, nossa, será? Até a criança que vai chegar em casa alertar essa mãe, essa irmã, essa filha no futuro, essa mulher, essa esposa. Então, assim, porque ele vai vendo que tem coisas que são certas e tem coisas que não são. E que existem leis para regrar. Né? Então, o ordenamento jurídico existe. É lógico que a gente pode fazer projetos de lei específicos, pode isso e aquilo. Mas eu acho que assim, a informação é muito mais fácil. Né? Você ouvir, você ler, você buscar o seu direito. Está na sua mão. E a facilidade da informação hoje está muito grande. Excelente, né? Então, e eu acho que é isso, é esse dar as mãos, a gente compartilhar a informação e buscá-la. Né? Porque quanto mais, eu acho que a maior riqueza que a gente pode ter, ela não é financeira, ela não é patrimonial. Ela é essa questão do conhecimento, né? É da vivência, das experiências que a gente tem. Porque isso ninguém vai tirar da gente, né? Com certeza. Isso é nosso, né? Sim. Bom, Lara, a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista. Mais um bate-papo muito bacana, muito legal mesmo. Sim, bem utilidade pública, né, Lara? Que a gente pode dizer, né? Com certeza. E agradecer muito, mais uma vez aqui, a doutora Karina Prado, por ter aceito o nosso convite, né? Mais uma vez aqui presente no estúdio da Rádio Volt. E pedir para você deixar as considerações finais, deixar uma mensagem, como que pode te achar nas redes sociais.
Ah, sim. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Eu sempre falo que em todo lugar que a gente passa, a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho também para a gente. Então, essa troca eu acho muito rica, sempre muito engrandecedor para mim estar aqui com vocês, né? A Rádio Volt como um todo, pela oportunidade de estar falando, aos ouvintes que nos acompanharam e as mulheres que já começaram esse movimento Sim. antes de nós, né? Com Porque certeza. se existiu essa Constituição Federal de 1988, com certeza a gente teve mulheres que souberam tocar filhos para que esses filhos, na época que a mulher não tinha voz, fossem as nossas vozes ali dentro, e esse movimento vem vindo, as mulheres que estão indo atrás de informação, de educação, buscando os seus direitos, dando as mãos, né? Porque isso é um movimento, não é uma coisa, o que faz para mudar? Não é uma coisa, são vários atos ao longo de vários dias, vários anos, que ao longo da história, igual ali, né, quando a gente olha os números, a gente vê, né, como Tá mudando, né? Sim. A reversão. E pode ser que um dia até seja o contrário, né? Que a gente Sim. tenha que acolher. Né? E eu acho por isso que o ideal não é enfraquecer o homem, mas é andar de mão junta. Né? É essa a ideia. Mas eu acho que assim, o ter mais também reflete que a gente tem mais mulheres. Então, Sim, assim, então acaba que... não é nenhuma questão de a gente vai dominar e eles não vão mais aparecer. Provavelmente vai ter mais mulheres, Sim, porque também somos maioria, né? Exato. É verdade. E assim, eu acho muito válido, né, esse Dia da Mulher, que a gente para refletir, a gente para ler sobre isso, para falar sobre isso, para escrever sobre isso e pensar, né? Porque senão a gente vai agora vai no automático, vai vivendo igual Matrix. Você não para pensar, né? Então, eu acho que é muito válido, fiquei muito honrada de estar aqui, né? No primeiro sábado, depois do dia 8, fiquei muito feliz, que é uma data muito importante que a gente tem. E é igual, né? Eu falei, quem quiser acompanhar a informação, eu sempre divulgo, igual vou também repostar aqui a live, é no @carinaprado.adv, no Instagram, né, Carina com K, tudo minúsculo. Eu estou ali à disposição, também, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, estou ali para a gente levar informação, que eu acho que a informação é o melhor remédio. É o caminho, né? É o caminho. Com certeza. Bom, então é isso. Mais uma vez agradecendo a doutora Carina, já fazendo o convite também para outras vezes. E, Lara... E é isso, entrevista maravilhosa, mais uma das nossas representantes, né, nessa segunda entrevista, nesse mês dedicado às mulheres, apesar do que a gente tem o prazer, né, Marcílio, de entrevistar em qualquer época, mulheres realmente muito interessantes, importantes, competentes no seu trabalho, mas esse mês, olha, esse mês a gente vai dedicar, tá? A gente vai dar um nome só chamando mulheres realmente que sejam boas entrevistadas e que representem coisas boas dentro da sociedade e dentro das suas casas, nas suas vidas pessoais também. Então, novamente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela disponibilidade, né? E pela aula de sempre. Parabéns para a doutora Carina Prado, parabéns para todas as mulheres